Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz e abençoado sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre devemos seguir as orientações de Deus. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam os vídeos. Vou pedir que quem quiser, aí é opcional, deixar algum comentário nos comentários, seja agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo. Fique à vontade. Pode ser um elogio, pode ser uma crítica, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento por alguma bênção obtida, enfim. O que vocês quiserem deixar. Pode ser um trabalho missionário paralelo às mensagens que eu vou mandando. Então é importante ter, né? Então, por favor, comentem. E gostaria de pedir também que aqueles que não se inscreveram no meu canal ainda, que é este, que é o canal do Mensageiro de Deus, que é o canal do Senhor, eu sou apenas o administrador, que se inscreva agora, Deus agradece. Tá certo? Agora vamos juntos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por este momento, obrigado por este sábado abençoado. Eu peço que o Senhor me inspire neste momento, que o Espírito Santo me tome e me use como instrumento, assim como ele usou os autores bíblicos. Que eu possa ser usado e quando eu falar com ele, será quantas for vendo o Espírito Santo do Senhor, que eu seja apenas um instrumento usado. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Peço também que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos vamos aprender e pôr em prática toda a verdade que será ensinada. Que assim seja, Senhor. Que todos estamos juntos no mesmo barco. Peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos orientações que Deus nos deixou na Bíblia. A Bíblia é um livro de orientações, é um manual da vida. Nós devemos seguir essas orientações. E nós vamos ver um exemplo agora de alguém que não usou essas orientações, não seguiu e teve consequências graves quanto a isso. Esse alguém foi Davi, o rei Davi. Né? Nós vamos falar do ato dele e de usar. Lembram de Uzá? Né? Uzá era um homem que, segundo alguns textos inspirados por Deus, ele era ímpio, ele era pecador, ele era uma pessoa que não tinha fé, ele tinha pecados que ele nunca aceitou os pecados e se arrependeu, pediu perdão, né? Nunca se confessou. E ele foi um dos homens que Davi escolheu para fazer algo muito importante, que foi transportar a arca até Jerusalém, onde Davi estava morando agora. Né? Trazer a arca para a capital, para perto dele. Porém, quando Davi resolveu fazer isso, ele não seguiu algumas orientações de Deus, não é? E é isso que nós vamos ver aqui, ó. Eu vou ler para vocês, 1 Crônicas 13, diz assim, ó. Davi se dispõe a trazer a arca para Jerusalém, esse é o título. Davi consultou os capitões de 1000 e os capitões de 100 e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Paramos por aqui, queridos irmãos. Você percebe? Davi reuniu o povo, reuniu os líderes lá de 1000, de 100, chefes, anciões. Mas percebeu que ele consultou a eles para saber se vai trazer arca ou não? Mas não faltou alguma coisa já aí, queridos irmãos? Ele não consultou o mais importante, não é? Ele não consultou a Deus para perguntar se era da vontade dele que ele trouxesse a arca. Naquele momento,
né? Se era a vontade, se era naquele momento. Não. E nem como ele deveria fazer. Davi consultou também, não consultou também os escritos sagrados, as orientações de Deus. Por que ele não consultou? Não sei, mas ele não consultou. E vamos ver o que acontece aqui, continuando. Ó. Capítulo 5. Davi procura trazer a arca. Davi reuniu todo Israel, desde Sior, no Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo o Israel, foi a Balaá, isto é, a Kiriat Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante do qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova, e a levaram da casa de Abinadab, onde ela estava. Uzá e Aiô conduziram aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, libras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali, diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo de Deus, e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, que é Jerusalém, né, gente? Mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, ou Geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Percebeu mais alguma coisa de errado nessa parte da história, queridos irmãos? Vamos ver. Como é que Davi levou a arca do Senhor, tentou transportá-la para Jerusalém, né, para a cidade de Davi? Numa carroça nova, nunca tinha sido usada, nova, né, colocou os bois para puxar. Ah, que legal, né? Ele pegou uma carroça nova, então que respeito a Deus que ele teve. Mas, pode ter um respeito nesse caso. Mas foi assim que Deus orientou a fazer? Mais uma vez? Não. Se a gente vai lá em Números, como é que Deus orientou que a arca deveria ser carregada? Ela deveria ser carregada com uma barra de ferro, lá de ouro, né, de bronze, que ela foi feita exclusivamente para isso. A arca tinha 4 argolas, se não me engano. Né? Acho que era 4 argolas, cada ponta dela. E dentro dessas argolas deveria enfiar essa barra e um homem atrás, o outro na frente de um lado, o outro atrás, 4 pessoas para carregar a arca. Né? Se não me engano, é assim. Então, Davi não carregou a arca da maneira correta. Segundo, quem deveria carregar a arca e acompanhar a arca era os levitas, e especialmente os como é que eles chamam? Não vou lembrar agora, coatitas? Não é coatita, era o outro, né? Não era o outro, eu não vou lembrar agora o nome. Mas eram eles que deveriam carregar a arca. E não como foi. Uzá não era um desse tipo. Ele não era nem levita. E nem o outro que estava junto. Né? Então, Davi cometeu todos os erros possíveis para levar a arca. Ele não consultou a Deus. Carregou da maneira correta. As pessoas que estavam acompanhando não eram os levitas. E o homem ao qual estendeu a mão para segurar a arca, fala: mas Deus foi tão rude assim, de matar o osso, porque ele tentou salvar a arca de se arrebentar no chão? Não, é porque este homem, ele era ímpio, ele era pecaminoso, ele era uma pessoa que ele não acreditava nisso que Deus falou, entendeu? Ele estava levando a arca ali como se fosse um soldado, e não um fiel a Deus. Então, quando ele põe a mão na arca, ele não pôs a mão para segurar a arca ali, para querer salvar a arca. Ele pôs a mão também com desrespeito, entendeu? Você entende? Então, por isso Deus fez. Deus orientou que quem tocasse a arca, que não fosse... Ninguém podia tocar a arca que morreria. E ele orientou que quem não seguisse as orientações da arca também morreria.
Mais de uma vez ele orientou sobre isso. Então, Davi errou em não consultar as escrituras, as orientações de Deus para saber como deveria fazer. Ele errou em não consultar a Deus se era a vontade de Deus. Ele errou em não carregar a arca da maneira correta. Ele errou em pôr as pessoas erradas para acompanhar o cortejo da arca. Ou seja, tudo isso culminou na desgraça da morte de Uzá. Né? Quando você vai para 1 Crônicas 15, aí Davi, ele entende, já tendo entendido o que aconteceu, ele então faz as coisas da maneira correta e a arca chega, né? Ele prepara o lugar para a arca, né? Aí sim ele constrói o lugar onde vai pôr a arca, uma tenda para a arca ficar, ele prepara tudo de antemão, tudo certinho, combinado, aí sim ele faz a coisa correta, né? Davi cometeu um erro que causou a morte de um ser humano por conta dele não ter feito as escolhas corretas, não seguiu as orientações do Senhor. Será que hoje nós vamos também deixar de seguir as orientações do Senhor? Será que hoje em dia é diferente? Claro que não. Né? Hoje em dia a situação é a mesma. Se nós não seguirmos as orientações do Senhor, nós vamos sofrer as consequências também. Por isso nós devemos seguir as orientações do Senhor. Entende, queridos irmãos? É por isso. Você vê que não seguir a orientação do Senhor causou uma pandemia no mundo. Uma pandemia que matou muita gente. Você entendeu? Muita gente. Não seguir as orientações do Senhor. Comeu um animal que era impuro, que trouxe um vírus altamente mortal, né, que era o Covid, na vida dos seres humanos e matou muita gente por conta disso. Né? Então, queridos irmãos, será que nós estamos seguindo, estamos pagando para ver também, assim como Uzá pagou para ver, Davi acabou pagando também, né, as consequências? Será que nós vamos também ter que sofrer isso, para entender? Davi só entendeu depois que ele sofreu. Será que nós vamos precisar disso também? Deus nos deixou orientações. Ele nos deixou a orientação de perdoar. Ele deixou a orientação de se arrepender dos pecados. Ele deixou a orientação de ser misericordioso. Ele deixou as orientações de não guardar rancor de um dia para o outro. Por que ele fez isso? Porque ele quer ser injusto, ele quer deixar um crime, ele gosta da impunidade? Não, não é isso. Acontece que Deus sabe que a pessoa que fica guardando rancor, ela sofre amargura, ela acaba sendo possuída por sentimentos ruins, ela acaba sendo tomada pelo mal, porque ela não consegue, ela não consegue seguir as orientações do Senhor corretamente, porque ela começa a se mergulhar em trevas, e fica fraca, o inimigo toma. Deus sabe disso. Deus sabe que a pessoa que consome as coisas imundas, além de causar danos à sua saúde, ela acaba, por sua vez, se distanciando do Senhor, porque ela vai ficar impura, o Espírito Santo vai se distanciar, e o que vai acontecer? Vai favorecer que o inimigo tome ela mais facilmente. Tudo isso, queridos irmãos, tem motivo. A intenção bíblica geral, eu vou revelar para vocês agora. A intenção da Bíblia em geral é uma única coisa: fortalecer nós seres humanos para resistirmos aos ataques de Satanás. Essas são as únicas intenções deste livro sagrado. Fortalecer o ser humano para enfrentar as tentações da vida. Porque Satanás vai nos atacar. Entendeu? Trazer a saúde para nós. Então, Deus foi lá e criou o ser humano. Qual que era o combustível, o alimento do ser humano? As coisas naturais. O ser humano vai lá e faz o quê? Mudou a alimentação. Né? As pessoas falam, será que Matusalém realmente viveu 900 e tantos anos? Noé, Adão? Ou será que isso aí era contado de uma maneira diferente? Não, eles viveram isso mesmo. Mas por quê? Porque a alimentação deles era correta. Né? Porque a alimentação deles era de acordo com o que Deus escolheu. Ou seja, Noé, Matusalém, Enoque, Sete, Caim, Abel, Adão, Eva, eles comiam o
Porque Deus orientou desde o início, as coisas naturais, eles plantavam para comer, né? Eles não comiam carne. A carne, por exemplo, entrou no cardápio humano depois do dilúvio, porque não tinha nada para comer. O dilúvio destruiu tudo, né? Mas quando houve de volta o alimento natural, o ser humano, em vez de romper com a carne e voltar a comer o que é natural, não. Ele continuou a comer a carne. Entendeu? E o ser humano não deve comer carne. E essa alimentação errada passou a diminuir o tempo humano. Por quê? Porque, como eu falo para você, né? Tem coisas que deterioram muito rápido. Que nem no carro. Eu ponho o dia, o carro é gasolina. Eu ponho álcool, o carro vai deteriorar rápido. Eu ponho querosene, o carro não vai funcionar. Eu ponho água, o carro não vai funcionar. Eu ponho diesel, o carro vai destruir rapidamente, vai dar problemas graves. Agora, por exemplo, eu ponho o GNV, ele vai funcionar. Eu adapto lá o GNV e tal, ele vai funcionar. Só que ele vai forçar muito mais o motor. Ele vai ter desgaste de peças muito mais rápido. E é exatamente isso que acontece com nós seres humanos. A partir do momento que eles passaram a consumir as carnes, as coisas, o que aconteceu? O corpo humano começou a deteriorar mais rápido e o tempo de vida diminuiu. A alimentação mudou. É por isso que o ser humano hoje em dia mal chega a 100 anos. Tem ser humano que não chega a 60, né? Você viu a Preta Gil, morreu com 50. Né? Tem agora um jogador de futebol antigo aí, do Manga, morreu agora ontem, com 58 anos, não chegou a 60. Né? Então, queridos irmãos, por quê? Alimentação. Exclusivamente alimentação. A alimentação errada provoca situações erradas. O ser humano vai se autodestruindo. A própria ciência fala. Cada vez que você consome tais coisas, é tanto tempo de vida a menos que você tem. E o ser humano vai se autodestruindo, destruindo. Aí daqui a pouco o corpo cobra, aí vem uma doença grave, pronto. Por que a pessoa morreu? Ah, eu câncer, morreu, cuidado. Cuidado não. Ele achou o que ele procurou. Ele procurou, ele achou, não tem essa. Infelizmente é assim. Por isso nós precisamos, queridos irmãos, entender que nós precisamos seguir as orientações de Deus. Porque essas orientações só vão nos trazer alegria, paz, tranquilidade, sossego. Só vão trazer bênçãos sobre nós, saúde. Vão nos livrar de dores e sofrimentos. Só vai trazer harmonia no seu lar, com a sua família, amor, carinho. É só isso que a Bíblia prega. É isso que ela está pedindo a gente fazer. Se nós seguirmos o que está ali, nós vamos ter uma vida privilegiada, nós vamos ter uma pequena mostra do que vai ser o paraíso. Porque a vida eterna que Jesus está nos oferecendo com a morte dele na cruz é justamente seguir o que está nesse manual. Então, você acha que você vai para a vida eterna, que você vai comer lá carne, que você vai encher a barriga de coisas erradas, que lá vai ter bebida alcoólica, que lá vai ter vício, que lá vai ter alimentação errada? Não, claro que não. Por que a vida vai ser eterna? Porque nós vamos comer da árvore da vida? Mas por que também que ela vai ser eterna? Porque a nossa alimentação vai voltar a ser correta. Por que ela vai ser eterna? Porque o ser humano vai passar a viver novamente corretamente. Por isso que ele não vai adoecer. Vai ter a árvore da vida e ele não vai adoecer. Né? E não vai existir mais a morte. Mas para que a gente esteja lá, nós vamos ter que seguir as orientações de Deus que estão na Bíblia. Porque senão, quando chegar lá, você vai ter que seguir. Então, se você está rejeitando agora, Deus vai entender que você não quer aquela vida. Porque é isso que Ele está propondo. Né? O que Ele está propondo para a gente? Eu vou gravar um áudio falando só sobre isso. Eu até já gravei um, mais ou menos, mas eu vou gravar outro. Mas, resumidamente, Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço do pecado, que era a morte eterna, que era a segunda morte. Né? Ele morreu a segunda morte. Ele era puro, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então agora, nós temos o direito de não morrermos por conta dos nossos pecados. Mas nós temos. Só que ele nos deu a seguinte situação. Ele está oferecendo para a gente o quê? Uma vida eterna no céu. No céu não, aqui na terra, o paraíso vai ser aqui, né? Vai ser aqui que nós vamos viver uma vida
sem mal, sem doença, sem sofrimento, sem briga, sem confusão, sem discórdia, sem hospital, sem farmácia, sem dor, sem o mal, sem roubo. Você vai ter uma família tranquila, só que em compensação, uma vida que não vai existir mais celular, não vai existir mais internet, não vai existir mais televisão, não vai existir mais bebida alcoólica, não vai existir mais droga, não vai existir mais outros vícios, jogos. O que vai acontecer na vida eterna? Não vai existir mais, principalmente o quê? Morte. E se não vai existir a morte, significa que também os animais não morrerão mais, e as árvores também não morrerão mais. Se os animais não vão morrer mais, significa que nós não vamos mais matar os animais para comer. E se a gente não vai mais matar os animais para comer, porque a morte já não existe mais, nós também não vamos consumir mais carne. É uma coisa lógica. Portanto, cabe a nós tomar uma decisão agora. É essa a vida que Jesus está nos oferecendo. Só que é uma vida imaculada, é uma vida eterna, é para sempre. Agora, aqueles que não quiserem, infelizmente vão ter que morrer. Por quê? Alguém vai me dizer? Terão que morrer porque o mundo no qual eles querem viver, que é esse, não existirá mais. Porque Jesus vai ter que destruir este para colocar o mundo da vida eterna, o mundo perfeito, no lugar deste. Então, aqueles que se recusarem a esta vida privilegiada ao lado do Senhor, tendo o próprio Jesus como rei, o regime de teocracia, tendo o próprio Jesus como sacerdote, ele vivendo junto com a gente. Será que nós queremos uma vida melhor do que essa? É isso que ele está oferecendo para a gente, né? E eu acho, queridos irmãos, que para a gente alcançar a vida eterna, nós precisamos querer uma coisa mais importante, não é viver para sempre, não é ver os parentes que já morreram, não é estar livre de sofrimentos, de dor, não. Eu acho que a coisa mais importante da gente querer lutar pela vida eterna tem que ser estar na presença do nosso Senhor. Porque se ele é tão maravilhoso como muitas pessoas falam, se ele é tão bom e generoso como muitas pessoas falam, se eles agradecem a ele dependendo como muitas pessoas fazem, porque é então que essas pessoas não querem viver na presença dele. Porque se você está recusando seguir as orientações que ele nos deixou, automaticamente você está se recusando a viver na presença dele. Entende? Então, para que a gente alcance a vida eterna, nós precisamos seguir as orientações de Deus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, perdoar o próximo. Mas como que eu me arrependo dos meus pecados? Quando eu entendo que eu estou em pecado. E como é que eu entendo que eu estou em pecado? Quando eu olho para a lei. Porque segundo a Bíblia, segundo 1 João, se não me engano, o pecado é a transgressão da lei. Né? E qual é a punição pela transgressão da lei, pelo pecado? A morte. Mas Jesus já morreu essa morte por nós. Então, nós temos o direito agora à vida. Ou seja, para que eu entre na vida eterna, eu preciso abdicar do pecado, me arrepender, confessar os meus pecados, me arrepender dos meus pecados, para viver uma vida eterna. Lá com Jesus. Eu tenho que aprender, abdicar dos meus pecados e perdoar aqueles que me têm ofendido. Então, mais uma vez, como é que eu sei que eu estou em pecado? Quando eu olho para a lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, eu tenho que olhar para a lei para entender que eu estou em pecado. Eu não estou seguindo, então eu estou em pecado. Aí eu faço o quê? Eu vou lá e me purifico do meu pecado. Como eu faço isso? No sangue de Jesus na cruz. E na carne dele, no sangue que ele entregou naquela cruz. E como é que eu faço isso? Quando eu vou até ele, confesso os meus pecados, peço perdão, né? E mudo a minha vida. E vivo para não fazer mais. Quando eu chego lá e me joelho aos seus pés, eu estou fugindo do pecado. Eu estou então me arrependendo e eu aos pés de Jesus, o sangue dele me purifica. E eu então tenho meu nome escrito no livro da vida e vou poder entrar na vida eterna. Até porque, queridos irmãos, se a lei fosse abolida e não existisse mais, nós podemos fazer o que bem entender que nós seremos salvos.
A gente é salvo pela graça, então a gente é salvo pelo sacrifício de Cristo, tal. Então, quer dizer que a gente não precisa fazer nada para ser salvo. A gente é salvo pela graça. É assim? Então quer dizer que todo mundo vai ser salvo, porque Jesus morreu lá, então todo mundo vai ser salvo. Ninguém vai para a morte eterna, é isso? Não vai existir o lago de fogo que a Bíblia está falando? Então quer dizer que porque Jesus morreu na cruz, Adolf Hitler, que matou centenas, milhares de pessoas, aí, judeus, sem motivo, ele vai estar na vida eterna? É? Esses serial killers que tem por aí, que mataram dezenas de pessoas aí por dinheiro, vão entrar na vida eterna? É? Pessoas que estupram outras aí e vivem no pecado a vida inteira e morrem no pecado, vão estar na vida eterna? Claro que não, queridos irmãos. Não vai. Por que não vai? Porque não estão seguindo as orientações de Deus. Para a gente estar na vida eterna, a gente tem que aceitar. E aceitar significa a gente seguir já. Nós precisamos seguir as orientações de Deus. E dentro delas está a Bíblia, está os 10 mandamentos, dentro delas estão os textos bíblicos todos, está as leis e os mandamentos. Entre eles 10 que é adorar somente a Deus, não tem mais para adorar, não usar o nome de Deus em vão, guardar o dia do Senhor que é o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterarás, não roubarás, não dar falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçar o que não é seu. Pronto. É isso que nós temos que fazer para alcançar a vida eterna. Não comer as carnes imundas. Não cometer atos que Deus chama de abomináveis na Bíblia, como contato com mortos, homossexualidade e outras coisas mais. Né? Não nos relacionarmos com madrasta, com irmãos, com coisa. Todas essas coisas faz parte para que a gente possa alcançar a vida eterna. Né? A gente manter puro e saudável o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Isso faz parte também. Se eu estou destruindo este corpo, eu estou destruindo o templo do Espírito Santo, automaticamente eu posso perder minha salvação por isso. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, a gente sabe que ele vai vir como se fosse um ladrão. Quando você menos esperar, ele chegou. Não podemos ser surpreendidos igual as 3 noivas, as 5 noivas. 5 estavam com o caldeirão cheio lá de azeite, para as lamparinas, e 5 estavam cheio, mas não tinham azeite reserva. As outras 5 tinham reserva. E aí começou a acabar os azeites, as lamparinas começaram a apagar, as que tinham reserva completaram de novo lá e continuou acesa, as outras começaram a apagar. Fala para dar um pouquinho da hora de vocês, porque nós estamos apagando, não podemos, porque a gente só tem para nós. E aí elas tiveram que ir buscar. Quando elas voltaram, o noivo, ou seja, Jesus já tinha voltado e elas ficaram para trás. Entendeu? Ou seja, não podemos ser surpreendidas. Temos que estar preparados. É agora que nós temos que seguir as orientações do Senhor. É agora. Não fique dando desculpa. Porque isso aí é besteira. É religião. Não pode se queimar com ninguém por conta de religião. Não, tem que trabalhar e pronto, você tem família, tem que trabalhar. Que se dane não sei o que. Deus não vai te castigar por isso. Deus, você pode pegar outro dia e falar para Deus, não pude do sábado e agora. É isso que Deus está falando na Bíblia. Davi lá, ele pôde fazer diferente? Né? Será que não foi o próprio Deus que fez os bois tropeçarem para que a arca caísse e usar botasse a mão na arca para acontecer o que aconteceu? Para chamar a atenção de Davi? Claro que foi. Claro que foi. Muito provavelmente o próprio Deus fez acontecer o que aconteceu. Para quê? Para chamar a atenção de Davi, porque ele estava se desviando do caminho, porque ele estava fazendo as coisas sempre em orientação do Senhor. Entendeu? Então Deus chamou a atenção dele. Tá entendendo? Será que nós vamos ter que ter as mesmas situações? Claro que não. Nós temos as escrituras aqui na mão, nós podemos ler e reler quanto a gente quiser. Por que não rejeitar? Deus não está dizendo nada disso na Bíblia. Se ele tivesse escrito, você pode adorar qualquer dia, tá? Você tente guardar o sábado, mas se não puder, você pode guardar outro dia, substituindo o sábado por esse dia. Não fala isso na Bíblia, gente. Então, não ouça essas pessoas elas estão querendo derrubar a gente, essas pessoas são o inimigo para derrubar a gente. Isso não procede, o dia de guarda é o sábado. O movimento religioso poderoso da época lá, ele transformou o sábado no domingo, por vontade deles, tá certo? E pessoas hoje em dia, que se dizem não adorar imagens, que se dizem contra esse movimento que existe até hoje,
Claro que ele mudou muita coisa, mas ele existe até hoje. E pega e fala e segue o que eles colocaram que é agora no domingo. Né? As igrejas, para dar desculpa de que não é que é o domingo, falam o quê? Ah, os 10 mandamentos, a lei foi abolida, o Velho Testamento não vale, agora é o novo. Então quer dizer, se a lei foi abolida, eu posso matar? Eu posso adulterar? Hã? Posso matar? Posso adulterar? Posso assistir contra o meu próximo? Posso roubar? Posso adorar imagens? Eu posso tudo então? Porque a lei foi abolida, é assim? Claro que não, queridos irmãos. A única coisa que foi abolida com o sacrifício de Cristo foi a punição. Qual que era a punição, né? Qual que era a sentença por não descumprir a lei. Só isso foi abolido. Mas o resto continua valendo. Tá? Foi abolido para aqueles que viverem em Cristo, para aqueles que estão vivendo sob o sangue do Senhor, que seguem as orientações de Deus. Aqueles que continuarem no caminho errado, esses vão morrer a segunda morte. O sacrifício de Cristo nada vai ter valido para eles. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus. Ele nos deu um manual para o nosso bem, para o amor. Por que tanta rebeldia? Por que tanta resistência em seguir a Deus? Por que é tão difícil guardar um sábado? Por quê? Será que Deus está pedindo demais, gente? Por que é tão difícil? Por que essa rejeição? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não entendo isso. Né? As pessoas preferem ficar perdendo tempo assistindo telejornais, assistindo novelas, assistindo... como é que fala? Assistindo filme, assistindo um monte de coisa, ao invés de assistir programas bíblicos. Rejeitam programas bíblicos. Fala não, através desse canal, através disso, através daquilo outro. As pessoas simplesmente rejeitam as coisas bíblicas. Pessoas que têm a oportunidade de fazer o estudo bíblico, o ano bíblico, acompanhar estudos aí, outros estudos aí, e simplesmente pegam e se negam a fazer isso, não aproveitam, não pegam uma Bíblia nunca para ler, e fica insistindo no erro. Insistindo de falar algo que não sabe. Tudo para quê? Para pegar e colocar, tentar fazer de tudo para continuar fazendo o que é errado. Porque é um rebelde. E muitas vezes esse rebelde é um hipócrita. Se Jesus estivesse hoje, ele faria a mesma coisa que ele falou lá para os fariseus: vocês são os hipócritas. Porque vocês falam em nome do Senhor, mas você rejeita o Senhor. Você não segue o que ele está ensinando você a fazer. Não está seguindo os exemplos que Jesus nos deixou. Portanto, queridos irmãos, Jesus veio e ele morreu sem quebrar uma lei de Deus. Ele seguiu os 10 mandamentos, ele seguiu as leis de Deus, ele seguiu tudo. Foi por isso que ele pôs o seu sacrifício por nós. E ele falou: siga o meu exemplo. Né? Pega a sua cruz e a gente vai lá e crucifica a nossa vontade, deixa que ele vive em nós. É isso que ele está nos pedindo. Será que nós estamos fazendo isso? Ou estamos sendo rebeldes, resistentes em fazer a nossa vontade, deixando a dele de lado? Fica aqui essa meditação, queridos irmãos, para a gente pensar, essa reflexão, para a gente pensar sobre isso. Vamos para a oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação, obrigado por este momento, obrigado por mais um salmo maravilhoso. Peço, Senhor, que abençoe a minha família, todas as pessoas que estão me ouvindo, inscritas ou não no meu canal, e aquelas também que não estão ouvindo, estão inscritas no canal. Que o Senhor possa abençoar e dar um excelente fim de sábado a todos. Peço, Senhor, que esteja sempre junto conosco, Pai, agora e sempre, meu Deus. Abençoa a todos nós, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que possamos ser unicamente, exclusivamente servos do Senhor. Sempre. Sempre servos do Senhor. Que possamos crucificar nossa vontade lá na cruz junto com Cristo e deixar que Ele viva em nós, porque Ele sacrificou o corpo dele, a vida dele, o corpo dele por nós. Agora nós temos que sacrificar a nossa vontade por Ele.
Eu acho que é muito mais fácil sacrificar a vontade do que o nosso corpo. Entendeu? Era nós que, lembre-se, que quando vocês se resistirem a seguir as orientações de Deus, que quem tinha que estar lá naquela cruz crucificado era nós, e não ele, e não Jesus. E quem é que está crucificado? E quem que foi crucificado? Foi ele. Por quê? Porque ele assumiu o nosso lugar. Agora nós estamos rejeitando a crucificar apenas a nossa vontade por ele. Olha que ingratidão, olha que coisa egoísta da nossa parte, né? Vamos pensar sobre isso. Jesus ele sacrificou o seu corpo. Ele foi naquela cruz e morreu no nosso lugar. Éramos nós que tínhamos que estar crucificados naquela cruz, nós, e não ele. Ele vai estar no céu, no trono dele, tranquilo. Não, ele saiu de lá, ele veio aqui e morreu por nós. Agora ele está pedindo assim, exclusivamente que a gente crucifique a nossa vontade e use a dele. E ao fazer isso, nós estamos fazendo um bem para nós mesmos. E pior, ele está pedindo para que a gente faça bem a nós mesmos. Ele está pedindo para que a gente viva melhor, para que a gente viva com saúde, para que a gente distancie de um câncer, de uma doença pior. E nós estamos rejeitando isso. Ele não está pedindo para a gente fazer coisa errada. Ele não está pedindo, fazendo mal para a gente, para que a gente faça mal para a gente, fazer coisas que vai nos prejudicar. Não, pelo contrário. Ele está pedindo coisas que vai beneficiar principalmente a nós mesmos. E nós estamos rejeitando, sendo hipócritas, sendo rebeldes, sendo resistentes, achando que nós estamos abafando, que nós estamos fazendo certo, que não sei o que, e não sei o que lá. E pegando ainda as pessoas que estão tentando apontar para a gente o certo, e ainda estamos falando que a pessoa está errada, que não tem que seguir igreja, achando que a igreja é quem está falando para a gente fazer as coisas, e não é. É a Bíblia, é Deus. Eu não gravo essas mensagens aqui para vocês, por exemplo, porque eles vão ficar de igreja. Não, tanto que eu nem falo praticamente o nome da minha igreja aqui. E sempre falo a mesma coisa, eu não sou servo da igreja adventista sétimo dia que eu frequento. Não, eu sou servo do Senhor. Eu gravo essas mensagens aqui não para trazer ninguém para a igreja adventista sétimo dia. Quem quiser vir, vai ser muito bem recebido e vai ser uma alegria recebê-los. Agora, ninguém aqui é obrigado a vir para esta igreja. Ninguém está oferecendo isso aqui. Eu estou oferecendo a verdade de Deus para que você se liberte e possa alcançar a vida eterna. Essa é a missão deste canal. Eu não estou oferecendo nada de igreja. Eu não faço isso aqui para a igreja. A igreja lá, as pessoas nem sabem que eu faço isso. Eu faço isso aqui por minha vontade, porque Deus me tocou a fazer isso. Eu não tenho que ser servo de igreja nenhuma. Eu tenho que ser servo do Senhor. Você entendeu? Servo do Senhor. Não existe igreja terrena aqui, prédio, igreja em prédio, que seja de Deus, 100%. Todas elas vai ter alguma coisa errada. Por quê? Porque elas são administradas por humanos. Humanos são falhos. Então, a Bíblia é a única fonte da verdade. É ela que nós devemos seguir. Seja em qualquer igreja que eu frequentar. É ela que eu vou seguir. Eu posso até um dia sair da Adventista e ir para outra igreja. Mas é a Bíblia que eu vou seguir e não que nenhum pastor falar. Porque ela é a fonte da verdade. E isso é uma coisa que eu aprendi e que ninguém vai tirar de mim. Ninguém. Entende, queridos irmãos? Então é ela que eu vou seguir. É de Deus que eu sou o servo e não da igreja. Então, se eu estou seguindo a guarda do sábado, se eu estou não comendo as carnes imundas, se eu estou seguindo as orientações que Deus põe na Bíblia, é porque Ele colocou isso lá. É porque eu entendo que Ele é o autor da Bíblia. É porque eu entendo que foi Ele quem pediu essas coisas e não igreja nenhuma. Quantas igrejas por aí que guardam o sábado? Cristão, além do Adventista do sétimo dia, tem os judeus, tem a congregação do sétimo dia, a batista do sétimo dia e outras igrejas aí que guardam o sábado. Não é só adventista, não, gente. Não é. Né? E as pessoas falam, não dá para seguir o que fala, a igreja adventista que fala isso, é só eles que guardam o sábado. Não, tem muitas igrejas que guardam o sábado. E não é a igreja adventista que fez o sábado, é Deus. Então, se nós não seguimos as orientações de Deus, nós não vamos alcançar a vida eterna. E só vamos nos autodestruir e nós é que vamos sofrer.
Se você continuar rebelde, continuar resistindo ao que Deus está pedindo para você, é você quem vai sofrer. Deus não vai sofrer com isso. Ele vai sofrer sim, por estar vendo você se perder. Mas o que ele deixou pra gente foi pro nosso bem. Ele está falando para não fazer tal coisa, é pro nosso bem. Se na vida está falando não faça isso, não faça aquilo, é para fazer isso, é pro nosso bem, é para nossa saúde, é para o nosso bem-estar. A Bíblia é o manual do bem. Não esqueçam disso. E parem de ser rebeldes, parem de ser resistentes, enquanto há tempo. E lembre-se, Jesus vai voltar como ladrão. Ele pode voltar a qualquer momento. Hoje, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, a gente não sabe. Estejamos preparados. Até porque se ele não voltar, a gente pode morrer também a qualquer momento. Tem gente que de um dia para o outro morre. Pessoal que está bem, de repente cai morto. E a irmã da igreja aqui estava andando lá na rua, caiu, deu uma tontura nela, ela caiu na praça, ela pisou em falso na guia, ela caiu, bateu com a cabeça no chão, fez um corte na testa que teve que levar a ponto. Podia ter morrido. Se ela tivesse morrido ali. Se ela não tivesse no caminho certo, tivesse errado, ela ia se perder. Você entendeu? Então ninguém sabe. Você não vê sair para trabalhar, eu bati o carro. Deus me deu livramento de não me machucar, nem nada, não ter sido um acidente grave. Mas poderia ter morrido num acidente. Eu saio todo dia para trabalhar, não sei se eu volto. Entendeu? A gente não sabe. Então por que a gente vai ainda ficar resistindo e esperar a destruição chegar? É isso? Vamos pensar no assunto. Tá bom, queridos irmãos? Então que Deus abençoe a todos, tá bom? Um abraço a todos. Amém, queridos irmãos.